Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Como sempre, você já sabe, toda semana um super convidado ou uma super convidada. E se tu tá interessado num canal jurídico e contábil, esse é o canal. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a doutora Ana Casagrande, advogada empresarial. Obrigada por estar aqui no nosso canal. Eu que agradeço o convite, Cláudia. É uma honra poder vir aqui e conversar um pouco contigo, uma pessoa que tanto agrega conhecimento. Vai ser uma satisfação a gente ficar aqui conversando, batendo um papo. Ai, coisa boa. E hoje, pessoal, é um assunto muito sério, tá? A gente vai conversar sobre o endividamento, né, da pessoa física, né? O que está ocorrendo. Então, a doutora Ana vai pontuar, né, todas as coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que 2026 não tá muito fácil, né? Pra ninguém. Tu sabe, Cláudia, que eu adoro fazer o trabalho preventivo nas empresas, né? Então, é um dos trabalhos que mais me dá satisfação na área da advocacia. E quando veio a NR1, a gente foi para dentro das empresas para ver aqueles problemas psicossociais, onde é que a gente estava encontrando o maior risco dos trabalhadores. E eu me surpreendi muito em ver o quanto a questão financeira, a situação financeira do trabalhador está ligado à saúde emocional e aos problemas que eles acabam refletindo no ambiente de trabalho. Foi uma surpresa, mas aí estudando um pouco melhor do endividamento do trabalhador e do brasileiro em geral, né? Sim. A gente pôde perceber que essa é uma situação bem complicada hoje no nosso país. Interessante, foi o mergulho na NR1 que te trouxe toda essa parte de fazer esse estudo. Foi, porque a gente estava estudando essa nova regulamentação. E, na verdade, nós buscávamos aonde que poderia estar os maiores índices de estresse dos trabalhadores. Sim. E quando a gente foi para a empresa, eu trabalho junto com uma psicóloga, que é a Roberta Sanz, e quando a gente entrou nas empresas para fazer essa apuração, a gente se surpreendeu, porque sim, tem alguns problemas que são do ambiente de trabalho, né? Mas tem muitos problemas que o trabalhador já chega com ele. E aos poucos a gente foi conversando e foi vendo alguns problemas bem críticos, assim, de pessoas que chegam ao final do mês e não tem quase nada para receber, porque fizeram créditos consignados, fizeram empréstimos, e aquilo se tornou uma bola de neve. E aí tu pensa, um trabalhador que chega no final do mês, não tem valor a receber, ou um mínimo que não supre as suas contas do mês, qual o ânimo que ele vai estar ali dentro? Sim. Tu imagina o nível de estresse, e às vezes são pais de famílias que têm toda uma responsabilidade. Tu pensa como isso reflete no dia a dia. Deus livre. E tem estima tudo, né? Tem uma questão que é muito, muito impressionante, assim. Existem muitos trabalhadores que começaram a colocar atestados para poder fazer bico, para poder fazer um trabalho extra e suprir as suas necessidades básicas. E tem trabalhadores que dobram o seu trabalho, durante o dia trabalham na empresa, de noite fazem extra, no outro dia estão exaustos trabalhando, mas precisam fazer uma renda extra para conseguir cobrir suas contas básicas. Nós estamos falando do gás, da alimentação. Então, isso tem um reflexo muito impactante na saúde mental do trabalhador hoje em dia. Com certeza. Bom, então eu vou te fazer a pergunta, antes da gente trazer os números, né? Eu vou falar um pouquinho para o pessoal de casa, para a gente saber assim, a gente tem dívidas e tem inadimplência, né? Então, para o pessoal saber bem a diferença. Dívidas e endividamento, todos nós temos. Eu tenho, a Ana tem, porque o que é o endividamento? Tu deve cartão de crédito todo mês, né? Geralmente as pessoas devem cartão de crédito. Tem que pagar o condomínio, tem que pagar o colégio, ou seja, são dívidas, né? Então, isso é uma coisa. E tem realmente a inadimplência, ou seja, eu tenho meu cartão de crédito, mas eu não paguei, né? Então, eu tenho que pagar, como a Ana falou antes, o gás, condomínio, mas eu não paguei. E vai virando a bola de neve, né? Porque essa parte do endividamento é algo terrível, né? Como a Ana falou, porque tu tá trabalhando e até estava comentando com o Adriano aqui, que faz todo o nosso podcast, a gente estava falando nos bastidores, que a gente tem uma sensação, às vezes, que a gente está trabalhando só para pagar as contas, né? E como é que fica essa educação financeira? Como é que a gente vai ensinar para as pessoas sobrou, guardou, né? Mas a gente sabe a realidade da maioria, né, dos brasileiros, o quanto que ganham por mês, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho. Muitos assuntos aí. Ela é uma realidade muito impressionante. Tu consegue imaginar que 80% das famílias hoje estão endividadas.
Isso é um número muito expressivo e esse é um dado recente, ele é agora do início de 2026. E ele é muito impactante. E é bem como tu falou. Então, assim, a gente tem a gente pega os nossos créditos, né? A gente tem a conta de luz, a conta de água todo mês vem, a gente tem nossa alimentação, mas as pessoas já não conseguem pagar isso no momento que elas se tornam inadimplentes, e aí é que está o nosso grande problema. A pessoa já não dá conta de pagar suas próprias contas mensais. E aí a gente tem várias reflexões para fazer aqui, né? Sim, a educação financeira é um ponto-chave. Eu acho que isso é básico para todo mundo, mas eu vou refletir contigo alguns pontos que eu acho bem importantes. Primeiro, a gente tem um custo de vida alto, o preço das coisas aumenta. Vamos pegar pelo básico do nosso cafezinho. Pensa no que tu pagava o ano passado, pensa o que tu paga hoje. Agora tu pensa no quanto o trabalhador recebia, né, no salário dele e o quanto ele teve de acréscimo para o ano seguinte. Uma conta não fecha com a outra. O que o trabalhador ganha não consegue alcançar o aumento dos nossos preços. Então, aí é um fato, né? É uma realidade que a gente vive. Mas aí eu vou te trazer outros pontos que são muito importantes. O crédito facilitado. Sim. Aqui é uma coisa que eu sempre presto muita atenção. Pode prestar atenção quando for numa loja e aí lá no caixa a moça diz: eu lhe dou 10% de desconto nessa primeira compra se a senhora fizer o cartão da nossa loja. E ainda a senhora pode parcelar suas compras em 10 vezes, sem juros, sem correção. A pessoa, ela automaticamente vê uma vantagem. Então, eu vou ganhar 10% de desconto aqui, vou pegar essas compras e vou parcelar. Bom, mês que vem ela tem outra necessidade de compra. E aí ela já não tem os 10% de desconto e ela já tem uma parcela. E aí ela compra outra coisa que vai se somando às parcelas. E assim sucessivamente. Aqui a gente está falando de bem de consumo, uma roupa, um sapato, alguma coisa que não é primário, né? Mas as pessoas... Supermercado. As pessoas estão fazendo isso com supermercado. Sim, já tem o cartãozinho do Zafari, né? Isso. Que tu consegue, e fora os cartões de crédito que a pessoa tem também. Era uma coisa que não existia. Porque a nossa compra de alimentação no supermercado, ela era à vista. Agora tu pode parcelar. E aí o que gera na cabeça desse consumidor, desse trabalhador? Se eu posso parcelar, ele entende que não está pesando tanto nesse mês, ele começa a comprar coisas que ele não poderia comprar se fosse à vista. Então, em vez de eu comprar o café A, que é bem barato, eu vou comprar o café B, que eu gosto mais e é um pouco mais caro. Em vez de eu comprar o sabão em pó A, eu vou comprar o B, que é melhor, e que eu parcelo e que vai dar tudo certo. Só que no mês que vem ele tem essa compra de novo. E ele não dá conta da soma das suas parcelas. Então, eu entendo que o crédito facilitado hoje para as pessoas também é um grande perigo. Porque se a pessoa não tem a base da educação, se ela não sabe fazer essa conta, ela não tem como gerenciar seus valores. E aí nós vamos para um outro crédito, que é o crédito consignado para o trabalhador. Agora saiu o Desenrola 2.0, né? Sim. Eu fico sempre na dúvida. Desenrola que é mais enrolado do que... minha posição é mais enrolada. O que tu pensa sobre isso? Eu penso que é mais enrolado por duas questões ali bem importantes. Primeiro, tem um limite ali, né, de R$5.000, se eu não me engano, que daí tirar a pessoa, né, da inadimplência, enfim. Que se a gente for parar para pensar, é um valor bem irrisório, né? Porque as pessoas estão muito mais endividadas do que isso, tá? E segundo, ainda linkando com a Beth, né? Porque que depois a gente vai... Que é pauta. Que é uma das pautas, né? Mas só para dar só um pinguinho sobre isso aí da Beth. O que eu acho que não vai funcionar? Porque tem as bets regulamentadas, que eu acho, assim, o cúmulo, né? Eu vou dar minha opinião aqui nas redes sociais, porque eu acho um cúmulo mesmo, essa parte das bets. Por toda essa parte da psique que a Ana estava falando, e depois a gente vai adentrar mais. Mas o que acontece? Tem bets que não são regulamentadas, e tipo assim, o jogo do bicho, ou até jogos de cartas que as pessoas mesmo apostam em casa, enfim. A pessoa vai dar um jeito, entendeu? De fazer as suas apostas, porque a aposta é uma doença. É uma doença. Hoje é e ponto, uma né? Uhum. E até, não vou adentrar muito dessa parte da Beth, que a gente vai falar depois, mas eu achei um ponto bem interessante que tu estava falando sobre o consumo ali no supermercado, enfim, eu não vou comprar o café A, vou comprar o B, vou fugir um pouquinho da pauta, mas que eu achei interessante. E tudo isso envolve, Ana, eu estou te ouvindo assim, a psique mesmo da pessoa, porque as redes sociais,
elas aumentaram a parte do consumo. Porque tu tá analisando ali tua rede social, tu tá vendo assim, o coleguinha ali, ele tá no restaurante, ele tá comendo, sei lá, um vinho fino, queijos finos, coisa e tal. Por que eu não posso, né? Então, tu vai ali no super, eu não posso ir no restaurante X, mas eu vou no super comprar uma coisinha melhor e daí eu posto nas redes lá o meu prato, né? Bonito, Sim, enfim. porque é só parcelar. Porque é só não parcelar. Não é essa a mentalidade, é só parcelar. É. Então, até para se vestir, para ter uma bolsa, para ter um status, mas é só parcelar. É. E aí vem a minha raiva dos coachings de finanças que a gente vê na internet, dizendo que você precisa aparentar ser rico, porque a riqueza vem, pelo amor de Deus. Sim. As pessoas se endividam de uma forma absurda para aparentar o que não são. E elas não têm um conhecimento financeiro para sustentar aquilo. A educação financeira é zero. Então, aí nós voltamos para o gancho do desenrola, né? Isso. Que claro que é importante, porque tu imagina o alívio que vai dar para essas pessoas. Né? As pessoas assim estão desesperadas. Qualquer programa que venha para auxiliar a elas terem um respiro já é muito bom. Só que isso não resolve o nosso problema. Isso é um paliativo. Então, as pessoas se iludem. O que acontece? Quem não tem esse conhecimento e quem não tem essa estrutura financeira básica, ela vai pagar a conta agora, vai resolver o problema do nome dela, o nome dela vai estar limpo. O que ela vai fazer? Ela vai contrair mais créditos, porque agora ela já pode contrair mais crédito no mercado. E isso aí não vai terminar nunca. Então, eu entendo, até às vezes eu questiono se não é só uma medida eleitoral, né? Porque vai resolver o problema agora. Mas lá na frente, quem é que está pensando lá na frente, né? Não, com certeza. Eu, tipo assim, não gosto muito de falar de política, mas a gente tem que falar as verdades. Claro que é medida eleitoral. A gente tem que dar a opinião da gente que não resolve a base, que é o problema do trabalhador. O que tá pegando neste momento? As pessoas estão endividadas e, por mais que estão endividadas porque compraram, as pessoas pararam de comprar. Essa é a verdade, né? Porque muita gente está endividado que não é de 2026, é de 2025. Porque 2025 estava realmente um ano mais promissor. 2026 não está. E aí até eu vou puxar o gancho, que o nosso vídeo provavelmente vai ser colocado no ar em junho, mas nós estamos no momento de maio, que é o imposto de renda, né? Então, o que acontece? Uma pessoa que ganhou bem em 2025, ela está pagando o imposto de renda agora em 2026, mas se em 2026 ela não guardou o dinheiro, não fez a sua programação, se endividou. Tem mais essa conta para pagar. Tem mais essa conta para pagar. Né? Então... É bem impressionante, assim. E aí tu trouxe uma questão das bets, né? Então já vamos fazer esse gancho aqui. Vamos fazer. Tu sabe que quando a gente fala a questão financeira, ela tá muito, se não totalmente ligada ao nosso comportamento. Eu acho que o comportamento é uma questão muito importante. A forma que a gente consome as coisas, a forma que a gente lida com o nosso dinheiro, tem uma questão psicológica bem relevante. E aí eu já deixo aqui uma dica, que é um canal que me surpreendeu muito, que abriu muito a minha mente para essa questão da relação emocional com o dinheiro, que é o Mais Que Finanças. Mais Que Finanças. Ela fala do comportamento financeiro. E isso todos os dias o podcast dela é uma aula e a gente começa a repensar o nosso comportamento frente ao dinheiro. E as bets, os jogos, eles têm muito isso, né? Num primeiro momento, quando eu comecei a estudar sobre o comportamento do trabalhador frente aos jogos, porque eles estão se endividando demais, a gente via que era uma diversão, aquela questão da dopamina, né? Daí eu ganho um pouquinho aqui, então vou apostar de novo. Vou ganhar mais um pouquinho aqui. Só que isso tudo é organizado para que no final tu vai perder teu dinheiro. Claro. Então, eles entendem a tua mente, eles entendem esse processo que vai acontecendo ali e vão fazendo que cada vez tu aposte mais. Num segundo momento, as pessoas pensam, isso é um investimento. Porque eu vou botar... Sim, olha a loucura. Eu vou botar um pouco de dinheiro aqui, eu vou ganhar o dobro. Sim. É melhor do que eu aplicar num CDB, num tesouro direto, porque tu vai ganhar muito mais. E as pessoas se iludem com ganho fácil. Eu vi esses dias, não sei se foi no YouTube ou no Instagram, um cortezinho assim, que era uma youtuber falando que ela estava sem dinheiro para fazer churrasco com a galera
E aí a ideia é que ela disse, não, o que eu vou fazer? Vou fazer uma bet, né? Apostar na bet, coisa e tal. E aí ela ganhou e mostrou, ganhei R$400. Fiz churrasco para todo mundo. Claro, aquilo ali que ela falou pode ser uma mentira ou pode ser uma verdade, mas aquilo ali, as outras pessoas que estão vendo, né? Nossa, é a solução para os meus problemas, né? E tu vê, a gente que já tem um conhecimento um pouco melhor, assim, nessa área financeira, tu consegue ver que isso é um conto, Sim. Né? Que ninguém vai ficar rico fazendo isso, porque a pessoa essa conta não fecha, né? Agora, um trabalhador que está desesperado, que chega no final do mês, ele já tem um monte de empréstimos para pagar e ele vê um ganho fácil, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele último dinheiro que resta para ele e é um jogo de sorte. Ele vai colocar lá porque ele entende que ele vai conseguir dobrar aquele valor dele para poder pagar as suas contas. Eu acho isso muito triste. E aí que a gente volta de novo na psique, né? Porque além de ter o consumo, né, que as pessoas querem, elas querem jogar também para consumir, enfim. Mas quando tu tem uma mídia toda por trás, né? Então tu vê futebol, né? Eu que gosto muito de futebol, é o tempo inteiro, né? Aposta nesse, aposta naquele. Então, assim, a pessoa fica, aquele lá é meu ídolo, né? Que tem os jogadores de futebol, né? Se o meu ídolo tá falando, porque como a gente falou, tudo mexe com a psique. Tem gente que é tão fã, né, do fulaninho, né? Que diz assim, não, ele tá dizendo para me apostar na bet tal, eu vou também. Então a confiança naquele personagem que está fazendo uma propaganda. Exatamente. É um absurdo, eu acho um absurdo isso aí fazer. Bom, se nós formos falar de bets, nós vamos entrar aqui o tempo adentro, porque assim, ó... É um absurdo. É um absurdo. Tu sabe que eu tive conversando com um psiquiatra, falando exatamente do impacto financeiro nas famílias com as bets. Ele trabalha só com adolescentes. E aí ele me trouxe dados impressionantes dos adolescentes que começam na brincadeira, começam com o esporte, porque tem essa admiração pelo jogador, pelo time, e aquilo entra num ciclo de dopamina infinito e eles começam a apostar o dinheiro da família. Quando a família se dá conta... daí já... Exatamente. Agora, tu imagina, com pessoas que têm conhecimento e isso acontece, tu imagina com aquele trabalhador que não tem essa oportunidade de conhecimento que nós temos. E aí eu trago um assunto que é muito importante. Sim, eu não gosto de onerar a empresa. Inclusive com os próprios amigos dele fazendo a mesma coisa. Exatamente. Eu não gosto de trazer mais ônus para a empresa, porque eu acho que todo ano vem medidas que a empresa tem que fazer, mas agora tem a questão das prevenções. Então, assim, todo ano vem uma coisa que a empresa tem que fazer para o trabalhador. Mas eu acho fundamental, dentro da empresa, que comece a ter esse olhar também para um mínimo de ensino financeiro para o seu colaborador, porque isso tem um reflexo tão grande para a produtividade da empresa. Tu tem um ganho também. Sim. Né? Então vamos falar um pouquinho, então, adiantando essa parte, o papel da empresa. O que eu tenho visto, assim, internamente, né? A gente começa a ver problemas de pessoas que deixam de ir ao trabalho para fazer bico, pessoas que estão apresentando atestados, né? Que a gente nunca tem a certeza para poder trabalhar em outros lugares. Funcionários ansiosos, funcionários cansados, porque estão dobrando suas jornadas em outros lugares. E qual é o olhar da empresa? Se eu tenho um funcionário que não está rendendo, eu estou perdendo também. Se eu tenho um funcionário que está faltando, isso aí está me custando. E aí, como é que eu posso melhorar isso, né? Hoje tem tanto treinamento, a gente vê inúmeros treinamentos dentro das empresas, né? Que são obrigados, inclusive, a fazer. Por que não dar um pouco de conhecimento para os seus funcionários e auxiliar eles antes deles pegarem um empréstimo, antes de pegar um consignado? Porque eles vão meio no desespero, né? Eu tenho mês que vem, eu tenho que pagar essa conta. Então, o que a gente pode fazer dentro da empresa para auxiliar essas pessoas? E é muito básico. Porque hoje o conhecimento, ele é gratuito. Eu não preciso fazer grandes investimentos. Hoje a gente pega inúmeros sites e tem as redes sociais ali, o YouTube principalmente, eu acho que é uma fonte muito rica de conhecimento, com pessoas que ensinam o básico para esse trabalhador, né? Para que ele possa aprender a gerir um pouquinho das suas finanças e não chegar desesperado no final do mês. Então, eu acho que cabe sim esse passo por parte da empresa. Da empresa. E não é custo.
Não é custo. Né? Não Ensinar é o seu trabalhador, não precisa ser grandes aulas financeiras, mas o mínimo. E não são todos trabalhadores. A gente consegue identificar A ou B que não consegue controlar suas finanças, sabe? Eu vou puxar um gancho que eu concordo contigo, o papel da empresa, essencial, né? Como tu falou, a gente não gosta de ficar botando só ônus na empresa, mas eu acho que realmente ela tem um papel de educar ali e sem ter custo, né? Palestras, né? Enfim. Mas o gancho que eu vou puxar, que eu acho que tem que começar lá do básico, as escolas, né? Porque seria o ideal. O ideal, porque as escolas a gente tem tantas matérias que tu vê lá do tempo, né? Que eu estudei, né? E eu vejo hoje os meus sobrinhos, né? Que são os mais novos da família. São as mesmas coisas, né? Que são ensinadas. Então, tu não pode ter uma cadeira ali, né? Vamos falar como se fosse faculdade, mas a gente está falando na parte da escola. Uma cadeira de empreendedorismo, uma cadeira de educação financeira. Olha só, com essas duas, sabe? Nossa, dá um baita up, porque os pais hoje em dia, trabalhando, às vezes não conseguem também nem dar essa educação financeira para o seu filho, porque tá todo mundo na correria. O filho, ele só vê a mãe e o pai trabalhando que nem louco, mas a gente não chega a dizer, a gente depois sobrou, a gente guardou. Geralmente a gente começa a ensinar os filhos quando eles já estão numa idade mesmo de entender bem isso, ou até quando pega o seu primeiro emprego. Mas você sabe que isso dá para começar de uma forma lúdica. Eu adoro essa parte financeira, eu gosto, e as pessoas às vezes têm receio de falar de dinheiro, né? Sim. Eu acho que o dinheiro é a nossa base, a gente trabalha para isso, a gente não consegue viver sem, tudo se movimenta em função da nossa vida financeira. Claro. Né? E a forma lúdica dos pais falarem com seus filhos, olha, dando uma mesada, ensinando a gerir a sua mesada. Eu gosto muito de brincar com a minha filha, às vezes a gente vai no shopping e a gente tem lá, diz, nós temos R$100, né? Então a gente tem que fazer escolhas com o nosso dinheiro. Bom, se eu comer o sorvete top, né, nós já vamos gastar pelo menos 25 ou 30 reais. E aí, mas nós podemos comer uma casquinha de sorvete que vai custar bem menos e dentro do nosso orçamento nós vamos poder fazer mais coisas. Então, essas brincadeiras do dia a dia das famílias já trazem um conhecimento financeiro. Agora que a escola ia ser maravilhoso se colocasse uma cadeira, pelo menos, para ensinar esses jovens um pouco da visão financeira. E é uma visão de mundo, né, Cláudia? É uma visão de mundo. É uma visão de a pessoa sair de uma escola sabendo, olha, o que é uma inflação, por que quando eu comecei o ano, né, o que eu gostava, a bolacha que eu gostava de comer era tanto e agora tá tanto, como isso impacta, né? Eu acho que é uma visão de mundo. E outra, é muito conhecimento gratuito. Também as pessoas podem buscar, e eu deixo aí de dicas, muitos sites que eu sigo de pessoas legais, por exemplo, o Me Poupe, é um site que fala uma linguagem bem popular. Nath Finanças, que eu conheci há pouco, também é uma pessoa que fala uma linguagem popular, que as pessoas podem, aos poucos, tomando conhecimento. Tem o Primo Rico, tem o Primo Pobre. Bom, assim, a internet é cheia de conteúdo. Sim, tu pode fazer o teu YouTube só bobagens, que muitos fazem isso, né? Exatamente. Ou realmente um estudo, né? Há muito tempo atrás, tu falou comigo, né? Disse assim, eu só vejo o YouTube. Daí tu disse assim, eu tenho o YouTube das finanças, o YouTube da parte política, da YouTube da parte culinária, né? Ou seja, um pouquinho de cada, e ali eu montei minha programação de TV, né? Que tu falou. Tenho nichos, eu tenho uma coisa que eu adoro, que é o Spotify, assim, então, às vezes, aonde eu vou, eu tô ouvindo sempre conteúdos, né, que vão trazendo esse tipo te agregar, né? de conhecimento. Exatamente. Mas é isso, eu acho que quando tu tem dentro da empresa, né, que a gente tá falando, um trabalhador, que ele só tem acesso à bobagem, que ele pega um TikTok e ele consome muito hoje, inclusive dentro dessas plataformas, né? Porque é tudo aqui, ó. É 2 segundos ele consegue comprar o que ele quiser. Se tu começa a trazer essa informação que dentro daquela plataforma que ele já consome conteúdo, ele pode aprender alguma coisa e tu orientar, tu ser uma forma de orientação para essas pessoas e de exemplo até, né? Claro. Isso eu acho que já aos poucos começa a mudar. Porque, por exemplo, eu tô te dizendo, olha, eu conheço, né, plataformas, por exemplo, Me Poupe, Nath Finanças, coisas simples, fáceis de acessar, gratuitas. Sim, de Será que um entendimento, trabalhador né? conhece isso? Exatamente. Então, isso que eu digo, assim, tu não precisa fazer grandes investimentos. Eu acho que tu entregar um pouco de conhecimento... Não, e isso aí, daí a gente toca até na parte das empresas, né?
Claro. Que as empresas podem citar esses canais que tu falou. Aqui, vamos supor, né, que é uma empresa até menor, né, que não tem tempo também de dar essas palestras, enfim, mas tem como dar aconselhamento. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes eu fico pensando, né, se dentro do próprio RH, porque o RH vê quando chega ali o final do mês. Sim, a gestão de pessoas, folha, né? E aí o RH consegue olhar, né? Ele consegue fazer esse panorama assim, olha, o quanto esse trabalhador está recebendo, isso aqui é um alerta. Como é que esse trabalhador vai viver só com isso? Né? Quantos atestados esse trabalhador colocou? Isso é um alerta. Se o RH consegue ter esse olhar, ele também consegue auxiliar. Porque tu não precisa ter grandes questões técnicas para passar para um trabalhador, né? É o mais e menos, é a entrada. Agora que tu tocou, tem que falar. Exatamente, o papel da empresa é disso, de educar financeiramente, mas essa parte aí do RH, porque eu sou super defensora dos recursos humanos, né? Porque a empresa, ela não investe no RH da empresa, né? Principalmente na gestão de pessoas. Todo mundo, quando fala em RH, já pensa assim, fazendo a folha, é o cartão de ponto. Não, ele é muito mais que isso. E eu sempre toco, sabe? Que a parte do RH, ela é estratégica da empresa, ela tinha que vir também para a mesa de negociação com os CEOs, enfim, mas não, o RH é triafastadinho lá, não, ele não entra na minha mesa de negociação com os diretores da empresa, não, muito pelo contrário, ele tem que participar. Então, mas aí agora, quando a gente entra nessa questão das doenças psicossociais, né, que foi onde eu fui, me acendeu o alerta dos problemas financeiros do trabalhador. Onde é que acende a luz vermelha que tem um problema com o trabalhador? É dentro do RH. Porque é o RH que está recebendo o atestado. Então, ele sabe se aquele trabalhador está ou não está com problema. Normalmente, as queixas e denúncias chegam no RH. O RH é que vê quanto esse trabalhador está recebendo, quanto ele pegou de empréstimo. Sim. Então, assim, ele conhece uma vida do trabalhador, que é onde os alertas vão aparecendo. Inclusive as queixas, né? Muitas vezes o pessoal chega lá, eu tô desmotivado, enfim, né? Chega lá para conversar, né? Sem dúvida. E aí a reta final é quando chega a intimação da reclamatória trabalhista. Numa rescisão indireta, porque o trabalhador não aguentou mais. Sim. E às vezes são problemas simples da gente resolver internamente. Né? Hoje a gente vê uma demanda muito grande de processos falando em dano moral, assédio, as doenças estão fazendo parte das reclamatórias trabalhistas, a questão do burnout, que eles falam muito, o estresse do trabalhador naquele ambiente. E, Claudinha, eu vou te dizer, muitas vezes aquele pedido do burnout, do estresse, ele está ligado a questões pontuais internas, que com 2 ajustes a gente consegue auxiliar e conduzir isso para que não chegue nas reclamatórias trabalhistas. Sim, com certeza, toda a prevenção, essa é a beleza da coisa. Mas vamos conversar um pouquinho, então, sobre o perfil, então, né, desse trabalhador endividado hoje, né, e esse ciclo do endividamento. Então, quando começa, quando que essa bola de neve, né, continua, como que ele sai desse sufoco, se sai. Eu tenho opinião sobre isso, né, do que a gente vê no nosso dia a dia, né. Eu vejo que o primeiro crédito facilitado, ele é a porta de entrada para esse ciclo, porque o trabalhador vê uma possibilidade de dinheiro fácil disponível, porque ele tem no banco dele, ele tem crédito disponível. Lá na loja, eles já oferecem crédito disponível. Consignados, que ele, 2, 3 cliques, ele já tem esse dinheiro na conta. Então, eu acho que o crédito facilitado, ele traz um empoderamento para o trabalhador. Ele diz, não, eu posso comprar porque eu tenho crédito. Aí tu entra uma falta de educação financeira, que depois que ele pegou o crédito, ele não sabe como pagar e ele não faz conta. Porque ele não consegue entender o quanto dessa parcela que ele tem que pagar é real e o quanto são os juros. Porque ele entende, eu vou parcelar em 10 vezes, mas normalmente a conta dele é aquele produto em 10 vezes. Não, mas tu tem os juros. E ele não dá conta de pagar. Tu pega o cartão de crédito. Não, horror. Depois que a pessoa pega, e o cartão de crédito é o mais facilitado, né? Porque já tá na tua mão, tu já tem aquele crédito pré-aprovado. Então, eu entrei num lugar, ou fui no super, e quero hoje comprar uma coisa além daquilo que tá no meu orçamento. O que o trabalhador faz? Cartão de crédito. E aí ele disse, não, mês que vem não consegui, vamos parcelar. E o legal é que quando tu vai no super, legal não, né? Mas eu tô falando... Legal pra quem? Pra quem, né?
Tu vai no super, a pessoa abre a sua carteira e tu já vê ali que tem vários cartões. Exato. Aí ele fica assim, escolhendo qual que é o dia melhor para compra, né? Ai. Então, imagina. Então, na verdade, tu fica, pegando um cartão e pagando o outro, né? Como se fosse, né? Exato. E tu sabe que isso não tem fim, né? Porque daí a pessoa começa a cobrir um crédito com outro crédito. Seria igual aquelas cadeiras de poupança de antigamente dos aniversários, lembra? Já tinha vários aniversários conforme Lembra, o nós depósito. estamos entregando a idade, mas sim, lembro. Vários aniversários. Esse é o meu melhor aniversário. E assim, o cartão de crédito agora tá Mas hoje é assim. Hoje as pessoas, não, vou esperar, esse é o cartão do dia tal. Olha só, a conta é única. O salário que tu recebe é único. Então, não adianta fazer essa ginástica toda se tu não computou parcela por parcela. E essa falta de conhecimento e de organização, vamos dizer assim, né? É o que acaba com o trabalhador. Ele começa a pegar um crédito para cobrir outro, um crédito para cobrir o outro. E às vezes ele não faz a conta de qual crédito realmente é mais barato ou não. Mas sabe que tá falando essa parte do cartão, enfim, né? Eu lembro lá no começo, quando surgiu os cartões, né? Eu me lembro quando aí eu tava ali com o dinheiro, comprava à vista, né? Coisa e tal. E o cartão, né? Ele te traz essa falsa ilusão, né? Porque tu tá ali com o dinheiro. Vamos supor que tu tá com R$300, né? Aí, vamos que tu vai na loja, né? Diz que à vista não tem desconto, enfim. Aí eu deixei, não gastei meu dinheiro e passei o cartão, né? Dá aquela que tu falsa... tem mais dinheiro, né? Porque Isso. tu tá o dinheiro na carteira. Aquela falsa ilusão, né? De que tu não gastou nada. Só que a conta vem depois, né? Tu sabe que esse processo é um processo mental, né? mental. É uma construção. E eu tive por um tempo, eu só comprava à vista. E aí as pessoas achavam, mas que maluca comprar à vista, porque o cartão tem pontos, o cartão tem inúmeras vantagens. Sim. Eu disse, o cartão tem vantagens para quem sabe usar isso e para quem emocionalmente é preparado para usar um cartão de crédito. Ele é preparado, né? E teve um tempo que eu não tinha esse preparo emocional, porque eu entendia isso. Eu tenho meu dinheiro aqui do mês, sigo com o dinheiro do mês, vou pagar no cartão. Sim, mas não gastei? Sim. A impressão é que não tinha gasto nada. Exatamente. E durante muito tempo, eu fiz todas as compras à vista, esqueci que haviam vantagens no cartão de crédito, até porque não adianta eu ter ponto e não ter dinheiro para viajar. Eu tinha só ponto para as milhas, mas assim, compra passagem, não tem dinheiro para o resto, né? Então, eu entendi que não fazia muito sentido isso. Depois de um tempo, eu comecei a transferir um pouco do dinheiro que sobrava para uma conta separada. E eu disse, eu vou formar uma conta para que eu possa usar o meu cartão de crédito, ou seja, eu antecipo o meu valor do cartão de crédito naquela conta, depois eu uso o meu cartão de crédito. Demorou, mas aí hoje o ciclo é assim, eu tenho uma conta já onde tenho o dinheiro. Sim. E é aquele dinheiro que eu uso o meu cartão de crédito. E eu não passo daquele limite. Então, quando eu vejo, você já tem tanto de cartão de crédito, agora não dá mais para usar, porque eu não tenho mais o saldo lá reservado. Claro. Só que isso é uma construção, né? Que claro que todo mundo tem condições de aprender e aplicar isso no seu dia a dia, mas é muito emocional, porque a gente tem um impulso do consumo, né? É exatamente como tu falou, o cartão de crédito usar para alimentação. Todos Não os faz dias sentido. tu vai te alimentar. Gasolina? Né? Gasolina, né? Agora, tipo assim, eu preciso comprar aquela geladeira top, aquela que é super top, que é realmente mais cara. Ali vale a pena realmente eu parcelar no cartão de crédito, por exemplo. Que às vezes a pessoa está se mudando, né? Eu preciso comprar TV, geladeira, várias coisas. Ali eu faço meu parcelamento e aquilo ali. Tudo bem, que daí às vezes é o jeito que tu tem para conseguir imobiliar de uma vez e tu parcela, claro, tudo no teu orçamento, né? Claro, não fazendo uma loucura. Mas aí é uma coisa legal, tu tá adquirindo, né? Agora a comida tu não tá adquirindo, né? Mas eu vou te trazer um contraponto. Vamos lá. O trabalhador, ele adora parcelar em muitas vezes porque parece que aquela compra ficou barata. Tá. Chega Black Friday. Aquilo é um horror. Porque daí as pessoas ficam com aquela ilusão. Bom, final do ano eu vou comprar bem barato, só que elas não têm o dinheiro para comprar aquilo, né? E o 10º normalmente vai pagar contas anteriores já. Também. Chegou naquele período, ela compra a geladeira dos sonhos. Ela compra uma geladeira acima do limite que ela poderia comprar. Ela não compra aquela branquinha, simplesinha, ela vai comprar aquela super ultra que faz gelo. Mas vai caber no orçamento, dele. Por quê? Porque ele vai parcelar em 10 vezes e é uma época que parece que está mais barato, né? Sim. E ele paga em 10 vezes. Em vez do trabalhador parcelar essas compras,
tem uma estratégia que é muito simples e é bem fácil da gente auxiliar os trabalhadores nisso. Vamos pegar o valor da parcela, por exemplo, da nossa geladeira, e começar a juntar ela desde o início do ano. Então, não precisa ser, se a parcela é R$200, a gente pode, nesse mês a gente junta R$200 e coloca lá, pode ser no caixinha, que hoje esses bancos digitais todos têm a caixinha, Sim. Pode ser num CDB, num tesouro, coisa simples que o trabalhador tem acesso e vai juntando essas parcelas. Quando tu chegar no momento da promoção, tu já tem o dinheiro guardado. Ou seja, tu não vai te endividar com essa prestação. Então, é uma forma da gente auxiliar as pessoas a construírem um entendimento financeiro e que vai aliviar elas muito no final das contas, sabe? Porque elas não têm mais essa conta para pagar. É verdade. Então, eu acho que isso é simples, Sim. é fácil, Sim. Só é uma mudança de mentalidade. Em vez de deixar lá na frente para parcelar tudo, eu vou fazendo meu como se parcelamento fosse e vou juntando. O dinheiro fica rendendo, fica guardado. Ai, e Cláudia, a satisfação de tu chegar na loja e comprar, pagar toda aquela compra e não ter nada de prestação no mês seguinte é muito bom. Sabe que não esse carro que eu tenho hoje, um outro carro que eu tinha, porque eles dão lá um valor, né, quando tu troca, enfim, mas eu sempre sabia qual é o carro que eu queria. E aí eu ia guardando. Aí o pessoal sempre dizia, compra esse teu carro de uma vez, porque o carro passava na rua, mas olha lá o carro da Cláudia, porque eu sempre falava que eu queria daquela cor, era aquele modelo. E eu digo, não, eu vou guardar, que eu quero comprar esse carro à vista. Ou seja, o dinheiro que a concessionária me dá e o resto. Porque eu não quero parcelar. Porque, na verdade, eu trabalho isso o tempo inteiro com isso, né? Revisional, o pessoal endividado, bola de neve, enfim. Eu digo, não, eu não quero, porque eu não quero ficar pagando juros. Né? Depois que tu chega, aí o pessoal fica, mas que boba. Aí foi isso, eu guardei, fui lá e comprei. E até o pessoal mesmo, né? Que vai pagar à vista? Sim, vou pagar à vista. E tu quer dá ver um prazer, dá um prazer. E um aspecto psicológico muito interessante. Por exemplo, vamos supor que teu carro é 150 mil e tu tem os 150 mil na conta. Se o vendedor chegar para ti e dizer, mas olha, tem um modelo um pouco melhor, lindo, com estofado de couro e tal, que é 180, tu nega na hora. Sim. Porque tu sabe que é o 150. Mas se tu vai parcelar e ele diz, não, mas é uma diferença pequena, é taxa zero. Nem é tanta diferença. Tu tem o intuito de acabar parcelando, porque tu não sente o impacto financeiro na hora, do que quando tu tá com dinheiro na conta. O dinheiro na conta te limita. Não é isso aqui que eu vou comprar, é esse valor que eu vou investir. É a determinação, né? Exatamente. Bom, pessoal, antes da Ana falar a reflexão final dela, porque ela preparou uma reflexão, que é uma pergunta bem impactante para todos vocês, queria dizer para vocês assim, foi uma aula hoje, hein, da gente saber sobre finanças, o endividamento, né? Então, bem importante para a educação financeira para o pessoal. Então, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, porque quanto mais compartilhar o canal, né, mais conteúdo legal, assim, a gente vai conseguir trazer para vocês, né? Então, Ana, contigo a reflexão final. Eu acho que a primeira coisa é que eu espero muito que as empresas tenham um olhar, né, diferente para essa questão do ensinamento financeiro para os seus trabalhadores e entendam o quanto isso impacta na produtividade da empresa. Investir no trabalhador é sempre um investimento muito bom para todo empresário. Então, essa é uma reflexão que eu acho muito importante, né, que quando a gente investe no conhecimento do nosso trabalhador, todo mundo sai ganhando. E o que eu deixo para pensar é assim, será que a gente está vivendo para ter uma vida melhor ou para pagar os boletos do mês seguinte? Ótimo. Apavorante, mas olha... Dependendo da tua resposta, eu acho que fica como dica, vamos buscar mais conhecimento financeiro. E o conhecimento financeiro é gratuito, está em todas as redes sociais, é só a pessoa buscar e ter interesse. É verdade. Deixa eu te dar um mimozinho aqui da Lana de Marighella. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a tua participação. E muito fala aqui para o pessoal aqui de casa, quem quer te contatar, né? Porque tu é advogada empresarial e vocês viram, né? Que conhecimento de finanças aí. Então... Eu estou nas redes sociais, estou no Instagram e também no LinkedIn. Lá no LinkedIn a gente tem colocado vários conteúdos também dessa área, tanto da questão psicossocial, quanto das questões financeiras também e quanto isso está impactando nos trabalhadores. Então, é só me seguir nessas redes.
Então tá, Ana. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, foi uma satisfação. Coisa boa. Então tá, pessoal, até o próximo podcast da LM.